Nós estamos na nossa série A Igreja de Jesus Não Precisa Disso. E hoje nós vamos falar sobre política. E o tema é esquerda, direita ou centro da vontade de Deus. Esquerda, direita ou centro da vontade de Deus. São assuntos complexos, caros. Às vezes custa gente, às vezes custa bem, às vezes me custa uma dor de cabeça durante a semana, mas que devem ser tratados da forma mais transparente possível. Hoje nós vamos falar sobre isso, semana que vem nós vamos falar sobre a música na igreja. E aí nós finalizamos essa série. Para você que perdeu algum episódio, está lá no YouTube, a Casa de Paz também. Ok? 1 Samuel 8:1 diz assim: Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você já está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram: Dê-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo, em tudo o que lhes pedem. Porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda à voz deles. Porém, advirta-os solennemente e explique-nos qual será o direito do rei que vier e reinar sobre eles. Deus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por tua palavra, por ser um tema sensível, nos ajude, nos conduza e nos faça refletir nessa noite, para que possamos tomar decisões assertivas no futuro, em nome de Jesus. Israel não foi o povo que Deus chamou. Israel foi o povo que Deus formou. Desde Abraão, quando Deus chama Abraão para sair da terra dele, para ir para uma terra distante, juntamente com a sua mulher e com os seus filhos, Deus cuidou desse povo. Vitórias incontáveis, milagres inacreditáveis, farturas jamais vistas. Tudo isso Deus fazia, ainda que o povo de Israel fosse temoso. Desde o princípio, Deus governava o povo de Israel. Após o cativeiro de 400 anos do Egito, que eles passaram, porque Deus disse a Abraão que eles iriam passar, Deus levanta Moisés para ser o porta-voz desse povo. E aí Deus tira Moisés da onde ele estava, na tranquilidade, manda ele voltar ao Egito para libertar esse povo. E aí Moisés liberta o povo do Egito, caminha com o povo durante 40 anos no deserto. E aí no deserto, Moisés morre. E aí quando Moisés morre, Deus levanta Josué, que é o sucessor de Moisés, que também, igual a Moisés, liderava sobre a jurisdição de Deus. Deus mandava, eles obedeciam. Eles não tomavam nenhuma atitude sem antes conversar com Deus. E quando eles entraram na terra prometida, Deus estipula um novo tempo.
Deus diz a ele: até agora eu falei com Moisés, até agora eu falei com Josué, mas quando Josué morre, Deus começa a falar por meio de juízes. Os juízes não mandavam, os juízes não eram como reis que ordenavam e o povo fazia. O juiz apenas julgava a causa, em teoria, segundo a vontade de Deus, mas muitos desses juízes falharam nessa missão. E ao todo, Israel teve 14 juízes. Se incluirmos Samuel, se incluirmos Eli, tiveram 14 juízes que ajuizaram, que julgaram entre 350 anos a 450 anos aproximadamente sobre esse povo. Essa é a breve história de Israel até o momento em que chegamos. Porque o texto que lemos diz que agora Samuel estava envelhecendo. E como ele estava envelhecendo, talvez não tinha mais o vigor para julgar. Ele pega os seus filhos e diz que esses filhos iriam julgar sobre esse povo. Mas os filhos de Samuel eram avarentos e aceitavam o suborno também, provando que filho de crente não é neto de Deus. Samuel era um homem segundo o coração de Deus. Os filhos deles, não. Os filhos dele faziam o que era mal. Tão mal que eles faziam, que o povo chegou até Samuel dizendo: nós não podemos ser administrados por esses homens. Esses homens não podem nos administrar porque eles aceitam suborno. Então, na hora de julgar a causa, eles vão julgar a causa de quem paga melhor, não de quem está certo. Na hora de realizar as coisas que devem ser realizadas, eles vão realizar primeiro aquele que tem e depois para aquele que não tem. Então nós não queremos mais juízes sobre nós. A Bíblia diz que o povo olhou para o que eles tinham juízes. Quem mandava não eram os juízes, quem mandava era Deus. A Bíblia diz que o povo olha para as nações vizinhas, e quando eles olham para as nações vizinhas, eles veem que aquelas nações têm um homem à frente que ditava as regras, que ia à frente das batalhas. E esse homem era o rei daquelas nações. E o povo diz: Samuel, nós não queremos mais Deus como nosso líder. Nós não queremos que Deus vá à nossa frente. Nós queremos um rei. Samuel levou a proposta dizendo: vocês estão malucos? É Deus que governa sobre nós. Deus é o Senhor da guerra. Se tivermos problemas, é Deus quem vai resolver. É Deus que vai colocar as coisas no lugar. Agora vocês querem trocar a Deus por um homem? Samuel foi firme em dizer que a ideia não era boa, mas Deus diz a ele: diz, não. Eles não rejeitaram a você. Eles rejeitaram a mim. Parece estranho trocar o governo de Deus pelo governo de um homem. Mas nós vivemos fazendo isso em nossas vidas. Quando trocamos o governo de Deus pelo nosso próprio governo. Então não tem como julgar o povo de Israel, porque o homem foi feito em larga escala, no pecado de Adão, e o homem não quer ser governado por Deus em momento nenhum. Eles olham para Deus e dizem: o Senhor não tem capacidade, porque o Senhor é grande demais, talvez não consiga enxergar com os nossos olhos. Nós precisamos de um homem que vai lidar conosco. E aí Deus diz: querem um rei? Tomem um rei. E aí Deus escolhe o primeiro rei para o povo de Israel, que nós lemos ainda no livro de Samuel, que é o rei Saul. Um rei que Deus escolheu segundo o coração do povo. Um rei tão mais ou menos que governou durante 40 anos, mas dos 40, 38 foram fora da vontade de Deus. Porque no seu segundo ano de reinado, a Bíblia diz que ele sacrifica no lugar de Samuel, e aí Deus diz a ele: acabou. Hoje mesmo eu ia consolidar o seu reinado sobre Israel, mas porque você fez isso, desesperou e ainda arrumou uma desculpa. Agora eu estou buscando outro rei segundo o meu coração. E dito e feito, Saul ficou 40 anos sobre o trono, 38 sem a vontade, fora da vontade de Deus. Mas aí Saul morre do confronto e Deus vai lá e coloca Davi no lugar de Saul. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas um homem também que por causa dos seus pecados fez com que o povo sofresse demais. Governou durante 40 anos também, e o povo enriqueceu, o povo teve vitórias, mas sofreu muito. Por quê? Porque o povo tinha o rei que merecia.
E após a morte de Davi, o seu filho Salomão assume. Salomão era um homem bom, um homem sábio. No primeiro pedido de Salomão, Salomão não pediu dinheiro, Salomão pediu sabedoria. E aí sabe o que Deus disse? Você foi um homem bom. Está me pedindo sabedoria, mas eu não vou te dar só sabedoria não. Vou te dar dinheiro também e prestígio sobre o povo. Dinheiro que nenhum homem que pisou na terra já viu. E foi o que aconteceu com Salomão. Qual que era o problema de Salomão? Salomão amava demais. Amava tanto que tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Tinha tanto amor para dar que tinha mulher de sobra. E esse amor exacerbado, amor demais de Salomão, fez com que ele caísse no final da sua vida. E com que ele perdesse a referência de quem de fato ele era e de quem de fato era o Deus que o seu pai serviu. E no final da vida ele se prostituiu com os deuses daquelas mulheres. Tanto é que se você ler o livro de Provérbios, ler o livro de Eclesiastes, não parece ser o mesmo escritor, apesar de si. Provérbios, um homem cheio de sabedoria. Eclesiastes, um homem cheio de ressentimento. Que olha para tudo que ele diz, é tudo vaidade. Porque agora, o que ele tem de externo não completa o que é interno. Porque ele se perdeu naquilo que ele tinha. E esse foi o fim do reinado unido de Israel, porque depois se separa entre Israel e Judá. Mas durante 120 anos foram esses três reis, Saul, Davi e Salomão. Todos reinaram sobre Israel. Todos governaram sobre o povo. E o povo tinha o governo que merecia. O povo tinha o governo que eles queriam, o governo que eles mereciam. E eu te digo, não é diferente sobre nós nos dias de hoje. Eu não digo nos dias de hoje agora, eu digo nos dias de hoje sempre. O povo merece o governo que tem de modo geral. O povo merece o governo que tem em sua cidade. O povo merece o governo que tem no seu estado. O povo merece o governo que tem no seu país. O povo merece, eu digo mais, espiritualizando, a igreja merece o pastor que tem. Eu costumo dizer em casamento, o marido merece a esposa que tem. É tudo merecimento. O povo tinha um rei que era contra o coração de Deus e fazia coisas que prejudicavam o povo. Por quê? Porque o povo merecia o rei que tinha. Deus governava, mas o povo rejeitou. Deus era imperável, mas o povo rejeitou. E o que eu quero dizer com isso? É que também sobre nós, hoje, nós não aceitamos essencialmente a vontade de Deus. E hoje, nós temos sobre nós, por causa de leis, por causa de constituições, governos políticos instituídos sobre nossa nação, e eu vou dizer só sobre o Brasil. E aí qual é o problema? Eu vou tratar da mesma forma que nós tratamos os outros sermões. Nós temos algumas formas de tentar restaurar o homem. Porque todo lado político é uma tentativa falha de restaurar o homem. E aí nós temos dois, um fora e um que se adentrou dentro da igreja. Não estou dizendo que é um cristão, estou dizendo que é um que se adentrou na igreja. Quais são os movimentos? Primeiro, de esquerda. Segundo movimento, movimento de direita. E é sobre isso que nós queremos tratar essa noite. Sobre a esquerda, sobre a direita e sobre o centro da vontade de Deus. E primeiro eu quero falar com vocês sobre a esquerda. E como ela pode afetar e como influencia a vida do cristão. A esquerda surge em 1789, na Revolução Francesa, que era basicamente as pessoas que ficavam à esquerda do rei. E estavam tentando impor algumas coisas que eram contra aquilo que o rei queria que fosse colocado. Eles estavam do lado esquerdo daquele que governava e diziam: o que você está dizendo está errado. Nós queremos fazer além disso. Nós queremos protestar contra aquilo que você está fazendo. E a filosofia inicial, desde o seu início, era associada às ideias de hierarquias sociais, construções humanas, para reduzir o sofrimento e a injustiça. A ideia inicial da esquerda, pelo menos na teoria, era ajudar a classe trabalhadora, o trabalhador urbano, o trabalhador típico. Ela surge com essa ideia inicial. Ela surge com a ideia de que nós precisamos ajudar o mais pobre,
Nós precisamos ajudar aqueles que precisam de uma ajuda e que o governo não está olhando. Qual é o problema? O problema é que surgem algumas questões, por exemplo, o socialismo utópico, que propunham comunidades baseadas na cooperação e na propriedade coletiva. Um método prático para derrubar o sistema que havia naquele momento. Nós precisamos nos unir para destruir o que está acontecendo. Mas não ficou só nisso. Também veio o socialismo científico, que é onde surge o famoso Karl Marx, que publica um comunicado, um manifesto, falando sobre materialismo, argumentando sobre a história, sobre a luta de classes, argumentando que o proletariado precisava tomar o poder, e também que a propriedade privada não podia existir mais. Nós precisamos abolir isso. O trabalhador tem que ter o poder nas mãos. Não precisamos de propriedade privada. E até hoje nós vemos isso espalhado por aí. Talvez Karl Marx é um dos homens mais idolatrados pela esquerda, apesar das suas controvérsias de vida. Mas assim surge a esquerda. Nós precisamos ajudar o pobre. Para que propriedade privada? Nós não precisamos disso. E aí nós vamos avançar um pouco e caímos na esquerda no nosso país, a esquerda no Brasil. E ela é marcada por 3 fases. A primeira fase, a fase sindical, em 1922 a 1964, que é onde o foco inicial era organizar os trabalhadores urbanos e lutar contra o imperialismo que eles chamavam. Lutando contra pautas, por exemplo, de criação de lugares como a Petrobras. Eles queriam fortalecer o proletariado, segundo a teoria, e segundo a justificativa deles vamos fortalecer o proletariado, vamos fortalecer o trabalhador. Qual que é o problema? O problema é que acontece no Brasil, em 1964, o que alguns chamam de golpe militar, ou ditadura militar, o que quiser chamar, que chama. E a esquerda foi fragmentada, e aí foram lançados para vários países, fugiram para vários países, porque o poder militar os expulsou, a maioria deles. E foram embora para países, ficaram refugiados em alguns lugares, aqueles que não ficaram presos. Mas em 1979, acontece a anistia, que é onde esses homens são liberados, e eles podem voltar, e aí muitos deles eles estão por aí, no Brasil, enfim, tanto na política quanto na música. Todas essas pessoas, a maioria delas estão ainda por aí vagando, falando das suas teorias e daquilo que pensam. Mas em 1980 surge uma nova esquerda, marcada pelo Partido dos Trabalhadores em 1980. E essa nova esquerda, ela é sindicalista, intelectual e movimentos sociais. Busca, segundo eles, a teoria, movimentos sociais. Nós precisamos ajudar quem precisa. Nós precisamos que o pobre tenha direito a algumas coisas. Nós precisamos ajudar aqueles que necessitam. A teoria que eles falam é essa. Mas, falando sobre isso, nós chegamos a alguns problemas. Porque toda teoria é linda, toda teoria é bonita. Mas quais são os problemas, os fundamentos que a esquerda tem, que nós cremos que é um problema? Por quê? Porque não é uma mudança política, é uma mudança do homem. E a esquerda quer que o homem seja transformado por aquilo que eles pregam. Não é uma mudança só estrutural, é uma mudança do homem. E eles querem que o homem seja transformado por aquilo que eles pregam. E quais são os problemas da esquerda que nós podemos refletir como igreja? Quais são os maiores problemas? Primeiro, a transformação pelas escrituras. Eles querem transformar o homem através da estrutura, ou seja, não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas é o ser social que determina a sua consciência. Qual é a lógica? Se o homem vive num sistema capitalista, ele sempre será egoísta e ganancioso. Se ele viver num sistema socialista, ele vai ser cooperativo, ele vai ser solidário. Se nós eliminarmos as propriedades privadas e a divisão de classe, os vícios associados a isso vão cair por terra. Por exemplo, a inveja, a exploração vão desaparecer. Por isso que dizem de que o cara rouba porque ele não teve chance. Por isso dizem, está roubando, mas olha só, a inveja. Ele olha para o cara que é empresário e o cara tem e ele não tem. Por isso que ele rouba para ter. Querem transformar o homem
Não existe igualdade no lugar nenhum. Se nós pegarmos todo o dinheiro do mundo e repartir para todo mundo, dentro de um ano, quem era rico volta a ser rico, quem era pobre volta a ser miserável. Porque a pobreza não tem a ver com dinheiro, tem a ver com mentalidade. Parece que fala coach, mas não é. Se você pegar o cara e dar para ele R$1 milhão, o cara pobre, mental, de coração, de alma, dá para esse cara R$1 milhão, bota ele para morar na beira da praia. Daqui a um ano ele volta, não devendo os poucos mil que ele estava devendo, não. Ele está devendo muito mais. Porque ele vai gastar R$1 milhão, aí ele vai ter crédito, vai gastar é aquela máxima, né? Você ganha 3, seu cartão de crédito é 3, você ganha 6. Esse cara vai ter R$1 milhão de gasto, mais R$1 milhão, ele vai voltar miserável. Então a ideia de repartir para que todo mundo tenha não funciona. O homem não pode ser transformado pela estrutura. Outra coisa que eles pensam também, que o homem pode ser transformado apenas pela educação. Mas o que eles veem? A educação como uma ferramenta política. Consciência de classe. Consciência de que na escola o homem vai aprender que ele é oprimido. E por isso ele tem que romper com todo esse sistema. Vai na faculdade. Faculdade não, perdão, universidade. Universidades viraram um centro de lugar onde as pessoas criticam tudo e todos que se trata de dinheiro. Mas normalmente ele está lá na universidade, porque na universidade você não consegue trabalhar, porque normalmente você fica lá o dia inteiro. Ele está lá protestando, dizendo, nós precisamos de divisão de bens. Mas quem está no bancando é o pai. Trabalhando de 6 da manhã às 8 da noite. Para que ele possa ser sustentado, ficar num lugar para dormir e comer. Porque na faculdade já invadiram a mente dizendo, nós precisamos de liberdade. A consciência é outra, a educação é outra. E com a educação eles querem colocar uma nova cultura. Qual é a nova cultura? A transformação do indivíduo. E abandonar alguns valores que eles chamam de valores burgueses, que são quais? Família tradicional, religião e meritocracia. E passam a adotar valores como o homem moldado pela cultura, e eles pensam que daí vai surgir um novo homem. Daqui vai surgir um homem restaurado. Aí eles pensam criar um indivíduo que não trabalha por recompensa financeira, mas pelo bem comum e por dever moral para a sociedade. Irmã, eu só levanto 6 horas da manhã para trabalhar porque eu tenho. Você também. Não venha me dizer que você gosta de trabalhar porque você não gosta. Ah não, você vai trabalhar porque, pelo Estado, você vai trabalhar pelo bem comum, aqui você vai poder chegar, você vai poder trabalhar no final do mês, você vai poder levar um pacote de arroz, de farinha, de feijão. Não funciona. Não funciona, todo mundo trabalha porque quer dinheiro. A prova disso é que se o Pix não cair no dia, irmão, você surta, você endemonia. Se o Pix não cair no dia, no outro dia chega no trabalho endemoniado, e eu sei disso. Deixa pra você ver o patrão não pagar no dia. Você chega lá com torcendo, dizendo, cadê meu salário? Eu sei disso. Você trabalha pelo Pix, você trabalha pelo dinheiro. Você quer isso no final do mês? Trabalhar pelo bem de transformação da sociedade? Que nada. Você quer o Pix no final do mês. E isso surge alguns problemas quais? Primeiro, o erro da salvação por obras. A esquerda acredita que se mudarmos o poder econômico e a educação, o homem se tornará bom. Qual que é o problema? O problema bíblico. Marcos capítulo 7, versículo 21, fala sobre isso. Fala que o problema do homem não está fora, está dentro. O problema do homem não está nas coisas que ele vê. O problema do homem está nas coisas que ele sente. O coração do homem é o problema. Não adianta transformar o fora, porque o dentro está corrompido. O problema do homem é dentro. Tentar transformar e curar a sociedade mudando apenas as leis é como tentar curar um câncer de pele apenas passando uma pomada, irmão. Tentar transformar o homem mudando as coisas fora, sem mudar o coração, é falando, vai com câncer de pele? Tá, passa uma pomadinha que resolve. Homem sabe disso, assim, ó. Homem em hospital é coisa que não combina. Aí o cara busca várias coisas fora antes de ter a obrigação de ir no médico.
Aí o cara busca na internet, você não vai no médico, você busca no ChatGPT primeiro. Como é que eu posso me curar? O cara perde a perna e digita no ChatGPT. Como é que eu posso fazer para adquirir uma perna nova sem precisar do médico? Tentar tratar o fora, sem tratar o dentro, é tentar resolver uma doença incurável com uma dipirona. Não resolve. Eles atacam o sistema, o sintoma, mas esquecem a doença. Qual é a doença? O pecado. Sem a regeneração do Espírito Santo, o homem sempre levará o egoísmo acima de tudo, seja ele capitalista ou socialista. Tanto é que tem muita gente que prega sobre socialismo, mas de iPhone 17 Pro Max, que custa quase 10 mil reais. Prega o socialismo, precisamos dividir, mas mora em uma cobertura de 2, 3 milhões de reais. Por quê? Porque o problema não é fora, o problema é dentro. Eu conheço pessoas, eu esqueci o nome dele agora, Barsi, como é que é o nome do investidor lá? O Barsi esqueci o nome dele. O maior investidor do Brasil, 1 milhão por dia o cara tem dividendos. Luiz Barsi. 1 milhão de reais por dia em dividendos. Sabe o que é isso, irmão? Ele acorda de manhã, abre o olho, 1 milhão na conta. Sem trabalhar. Sem colocar a mão em qualquer coisa assim pesada, sem levantar um peso. Acorda de manhã, tanto investimento que é 1 milhão por dia em dividendos. Sabe como é que esse cara vive? Num apartamento simples, andava de metrô, não anda mais porque foi exposto, mas andava de metrô até pouco tempo atrás. Tinha um carro, um Honda Accord, se eu não me engano, 2008. 7. Segundo a filha dele, em uma entrevista, disse: eu descobri que o meu pai era bilionário com 18 anos de idade, numa capa de revista, na banca de jornal. Porque ele me dava uma vida ok, mas me deixava ir para a faculdade de ônibus. Um dia eu passei e vi a foto dele na capa da revista e disse: é meu pai. E meu pai é bilionário. A humildade do cara não está no dinheiro. Então ele tem, mas vive uma vida ok, uma vida simples. Tanto que deixou a filha assim, ó, vai lá, ele sua filha, você precisa aprender o valor do dinheiro. Você precisa aprender o valor disso aqui. Isso aqui é dinheiro. Você sair de casa cedo é dinheiro. Portanto, irmãos, presta atenção, não adianta mudar o fora. Tem que mudar o dentro. Segunda coisa, o problema do socialismo é que eles usurpam a glória de Deus e têm estado como redentor. A criação do novo homem é através da política e das ideologias. Eles tentam dizer que o novo homem deve ser transformado pelo Estado. Qual que é o problema? Que o milagre espiritual do novo homem, na transformação, o milagre espiritual só acontece com a ação do Espírito Santo. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que nós pregamos para algumas pessoas e a pessoa não é transformada. Por quê? Não é nossa missão transformar ninguém. Nossa missão é pregar o Evangelho. Quem transforma é o Espírito. A pior besteira que alguém pode pensar é aquela frase antiga e conceituada no mundo cristão principalmente, que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não existe isso, irmão. A pessoa só é transformada pelo Espírito. Talvez o Espírito use a dor para transformar o coração daquela pessoa, mas a dor nenhuma é capaz de colocar a pessoa dentro da vontade de Deus. Se fosse assim, o hospital de câncer, todos seriam convertidos. Se fosse assim, se você fosse nos presídios, no sofrimento, todos seriam convertidos, mas não é assim. O homem só é transformado pela ação do Espírito Santo. Qual é a consequência disso? O movimento político tenta ocupar o lugar do Redentor. Tenta fazer com que o Estado se torne um ídolo. E se o Estado diz que pode criar um homem ideal, ele pode dizer que ele pode descartar, punir e reeducar a qualquer força. E outra coisa que eles fazem para finalizar sobre esse tópico é que eles negam a liberdade e a responsabilidade individual. Eles dizem que o homem é produto do meio. Ou seja, o homem só reage àquilo que acontece. Então, se o homem for criado num contexto extremamente precário, ele tem o direito de se tornar um marginal. Se o homem foi criado num local onde as condições não eram boas, ele tem o direito de se tornar alguém que vai quebrar as regras.
Por quê? Porque ele é contexto daquele lugar. A periferia o criou daquela forma. O contexto de vida, passou fome, agora ele pode roubar. Se ele passou necessidade, agora ele pode fazer algumas coisas para que ele possa ter aquilo que ele não teve. Qual que é o detalhe disso, irmão? Preste muita atenção. A igreja de Jesus não precisa disso. A igreja de Jesus não precisa da esquerda. Você está comigo? Sim. Mas recentemente, boa parte da igreja adotou outro lado, que é o lado da direita. E a direita era também, na Revolução Francesa, o lado que ficava do lado das coisas que o governante dizia. Então o governante diziam, assinamos embaixo. Se é o que você quer, nós assinamos embaixo. Qual que era a filosofia inicial da direita? Se a pessoa priorizava a igualdade, se a esquerda priorizava a igualdade e a mudança rápida, a direita, segundo eles, priorizava a ordem, tradição e liberdade individual. Ou seja, nós queremos fazer tudo aquilo que não é de acordo com a esquerda, segundo a filosofia inicial. E qual que é a trajetória dessa direita no Brasil? Em aproximadamente no século XIX, eles surgem dizendo que eles defendiam a monarquia e a centralização do poder. Dizendo, nós apoiamos e assinamos embaixo o que o governante disse. Mas esse cenário mudou bastante, ali nos anos de 2002, 2003, 2014. E aí é o que é chamado hoje como nova direita. E essa nova direita, ela aparentemente tem menos problemas. Aparentemente, na teoria, ela tem menos problemas, mas presta atenção, tem problemas reais e muito sérios. Assim como a esquerda tem problemas reais e sérios, a direita tem problemas reais e sérios. Primeiro problema da direita, o perigo da idolatria nacionalista e civilizatória. A direita tende a usar a nacionalidade, a civilização, como uma bandeira e como uma identificação, e como uma identidade de vida. Qual é o problema? O problema é que a Bíblia nos ensina que a nossa cidadania principal não está na terra. Nós amamos nosso país, nós amamos a nação, sim. Cuidamos do país, cuidamos da nação, sim. Mas o que a Bíblia diz, que a nossa cidadania principal não está na terra, está nos céus. Acima das nações está a nossa identidade celestial. Porque o que eu sempre gosto de dizer é que o céu não é o lugar para onde nós estamos indo. O céu é o lugar para onde nós estamos voltando. O céu é o lugar para onde nós estamos voltando. E qual que é a consequência desse problema da direita? O amor à pátria exagerado se transforma em um nacionalismo exacerbado. E a nação se torna um ídolo. E o cristão pode acabar confundindo o reino de Deus com um projeto político nacional. E o que acontece? Gera uma divisão entre os cidadãos de bem e os outros. Você é de direita? Não. Então você não faz parte do reino de Deus. Já chegamos nesse nível. Você é de direita? Não. Então você não faz parte do reino de Deus. Na verdade, o inferno está te esperando. Esquecendo que todos os homens são carentes e pecadores e necessitam da glória de Deus. Nós necessitamos da glória de Deus. Por exemplo, quando Jesus vem, e aí ele anda pela cidade, irmão, ele quebrava as pernas de muita gente. Por quê? Porque ele almoçava com um fariseu. Ele almoçava com um republicano. Ele almoçava, com cobrador de imposto. Sabe quem era o cobrador de imposto? O cara mais odiado de Jerusalém. Por quê? Porque ele não cobrava imposto só porque ele queria, não. Sabe o que ele fazia? Ele comprava o imposto de Roma e cobrava do judeu, do irmão dele de sangue. Mateus, por exemplo, que era Levi, discípulo de Jesus, era odiado. O Zaqueu que estava em cima da árvore lá vendo Jesus, era odiado.
alguns políticos que eu sei que tem, era o mesmo ódio que os judeus tinham de Zaqueu. O cara em cima da árvore, e quando Jesus chama esse cara, ele diz: não. Tanta pessoa aqui, a multidão te apertando, e você olha para esse ladrão, pilantra, rouba os nossos impostos, compra de Roma e cobra da gente. Sabe qual é o problema? Que aí, às vezes, a direita traz essa hipocrisia. É que quando o Senhor trabalha no coração do cara que tem uma ideologia diferente da nossa, às vezes o arrependimento desse cara é mais rápido. Como o de Zaqueu foi, porque quando Jesus pisa na casa de Zaqueu, ele diz: hoje me convém entrar na sua casa. Quando eles pisam em casa, ele diz: tá bom, se eu roubei alguém, ele não diz que roubou, ele diz: se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais, tá bom? Para começar a conversa. Eu estou tão arrependido que o que eu roubei, manda vir aqui, faz a fila na porta da minha casa, que o que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais, qualquer um que quiser. Porque consciente do seu mal, consciente do seu erro, presta atenção, se você é de direita e prega essa filosofia, presta atenção, o céu, a Bíblia não diz que o céu foi feito para quem é de direita, a Bíblia diz que o céu foi feito para aquele que nasceu de novo. A Bíblia diz que o céu foi preparado para o homem que foi encontrado por Cristo, que morreu na cruz do Calvário, não por aquele que adotou uma opção eleitoral. Está comigo, irmão? Amém. Outro problema da direita, a insuficiência da moralidade sem a graça, ou seja, o legalismo moral. E a direita tem disso, foca na preservação dos direitos morais e dos costumes. Aí como a Bíblia combate isso? A Bíblia diz que não adianta uma moralidade externa sem uma regeneração no coração. Em Mateus 23, 27, Jesus chama os homens de sepulcro caiado, ou seja, polidos por fora, mas mortos por dentro. Moralmente, eles são santos, mas integralmente são corruptos. Qual é a consequência disso? A direita pode cair no erro de acreditar que se proibirmos certos comportamentos ou impusermos valores cristãos, teremos uma sociedade sã. Vamos impor o que a igreja pensa? Vamos impor o que a igreja diz? Vamos impor o que a Bíblia diz? Apesar de alguns de nós não obedecermos? Aí surge um problema, que biblicamente, moralidade sem a graça produz o farisaísmo, ou seja, eu falo para você fazer, mas eu não faço. Eu defendo a família, eu defendo os bons costumes, mas eu não pratico nenhum dos dois. Eu defendo a família, mas eu tenho 2. Eu defendo tanta família que eu tenho 2. A família é tão defendida por mim, que eu arrumei logo 2 para garantir que eu vou defender 2 famílias. Os bons costumes. O homem de Deus não faz isso, o homem de Deus não faz aquilo. Mas eles mesmos não fazem porque são fariseus. Falam o que querem, mas não fazem aquilo que dizem para fazer. E aí tem outro risco, qual? Negligenciam também a justiça social e o pobre. Dizem, o pobre precisa, mas nem tanto. Enquanto a esquerda, de forma às vezes hipócrita, diz que tudo que tem é para o pobre, a direita diz, nada é para o pobre também. Enquanto um está dizendo, dá tudo que tem, que eu vou dar para os pobres. Outro está dizendo, não quero saber de pobre não. Cada um no seu quadrado. Eles se viram para lá e conseguem o que é deles. Aí qual que é o problema? Tiago 1,27 diz que a verdadeira religião é cuidar do pobre, do órfão e da viúva. Ou seja, o dito conservador, de direita, cristão, de família, ele tem um dever moral e social de cuidar daqueles que necessitam. E às vezes, a direita simplesmente não liga para a situação do pobre e da justiça social. E o resumo dos 2 movimentos? Me pode vir, por favor. Enquanto a esquerda tenta substituir Deus pelo Estado, a direita, às vezes, tenta usar a Deus para validar o Estado. E aí sabe o que acontece, irmão? Preste atenção nisso.
Nunca se viu tantos políticos nos altares da igreja. Nunca. Eu sou do tempo em que o político nem na igreja vai pedir voto ia. Porque o pastor com o terno bonina e a calça verde e a gravata da largura, de sei lá do que, ia expulsar ele do tapa de dentro da igreja. Há talvez 10 anos atrás, o político talvez parava o cristão dizendo: se der, vote em mim. Vamos na igreja não, porque a igreja é complicada. A igreja não envolve com essa questão. Mas hoje, o que vemos, púlpitos lotados de políticos, você vai ver agora. Está chegando. Você vai ver depois da Copa, né? Depois de julho, lá, agosto, começa a carnificina. Você vai ver o que vai ser a disputa pelos púlpitos da igreja para pedir voto em cima do altar. Aí sabe o que os pastores fazem? Além de ceder o púlpito, que é o lugar de pregação da palavra de Deus, eles obrigam os membros a votar no candidato político específico. E alguns até excluem da igreja, dizendo: se você não votar no fulano de tal, não precisa voltar aqui mais. A esquerda faz isso? Faz. Mas a direita é campeã. Tem que botar a galera para vir para o culto. Aí coloca o cara, dá o microfone na mão do cara, e aí o cara é reverenciado, aplaudido de pé pela igreja de Jesus, que só deveria reverenciar uma pessoa. Pastor nenhum deveria ser reverenciado. Talvez seja um problema da igreja, porque a partir do momento que passamos a reverenciar pastor, que deveria ser o que mais serve. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu vi algumas igrejas que no dia do aniversário do pastor era carpete vermelho, sem brincadeira. Carpete vermelho, cadeirinha esperando, e não tinha culto. Era honras ao pastor. Aí vinha a galera no tapete vermelho e entregava o pastor sentado com a poltrona. A igreja se perdendo no pastoreio, e aí o pastor está perdido porque a guerra é de poder, e aí ele se perde também na política e diz: eu preciso de mais poder, fulano de tal vai me dar mais poder, uma fotinha com ele pode mudar meu status, vou trazer um fulano na minha igreja. Aí qual é o problema? É no político? Também, mas o erro maior é na igreja que permite isso, ou no pastor que permite isso. O problema maior não é no político, porque o político é voto. O cara vai em todo lugar, ele vai na favela, ele vai no Alphaville, ele vai em todo lugar pedir voto. Mas na igreja, o cara que dá o microfone para o político dizendo: vai lá, vende o seu peixe, pede o seu voto. Aí o pastor tem a cara de pau de fazer reunião disso. Fulano de tal disse que vai nos ajudar se ele vencer. Pô! Da onde é? Quando foi que a igreja precisou de política para sobreviver? Pelo contrário, nos 7 primeiros séculos, o Estado queria acabar com a igreja. É aniquilar, é facada, é arranca no meio, arranca a cabeça desse cara que eles estão causando problema demais. Constantino que resolveu isso de uma forma um pouco complicada, mas resolveu depois do século IV, mas do século III. Mas até lá, irmão, o negócio era carnificina. A igreja precisa do Estado. A igreja precisa, vamos votar no fulano de tal, porque o fulano de tal, se ele for eleito, ele vai nos ajudar. A igreja não precisa da direita. Está comigo? Então qual é a nossa função, qual é a nossa posição referente à política? Entre esquerdistas e direitistas, aonde os cristãos devem estar? Qual é a nossa posição referente à política? A primeira coisa: o cristão pode e deve conversar sobre política. Vou repetir. O cristão pode e deve conversar sobre política. Porque também existe uma máxima no mundo que a igreja adotou um lado político, que é o lado direito, e agora o cristão não pode conversar nem expor suas ideias políticas.
O filósofo pode, o sociólogo pode, o macumbeiro pode, o espírita pode, mas o cristão não. Isso não existe. Não é o fato de estarmos esperando algo maior, que é os céus, que nos tira o direito de conversar sobre a política. Você pode conversar, expor suas ideias. O que eu te indico como cristão? Não brigue. Não brigue por causa de candidato político algum. Seja você de direita ou de esquerda. A briga não vai produzir nada de útil. Os políticos vão continuar fazendo o que fazem. Enquanto você está brigando, eles estão te roubando. Enquanto você está brigando, eles continuam fazendo o que fazem. Existe roubo, traição, suborno e coisas do tipo, tanto na direita quanto na esquerda. Porque são homens que fazem de tudo para serem mantidos naquele lugar. E sabe onde esse falso discurso do fulano de tal da esquerda, fulano de tal da direita, sabe quando isso acaba? Quando as câmeras desligam. Os eleitores estão se matando. A câmera desliga, eles vão jantar juntos. Vi um pastor que foi apresentar um projeto social para um dos ministros do governo, há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, ele disse: eu me mataram por causa do candidato fulano de tal. Eu fui em Brasília apresentar um projeto, e quando eu cheguei lá, fulano de tal estava jantando com cigano, Beltrano jantando com cigano. Os caras se matam online. Mas no final do dia, estão comendo e bem com o seu dinheiro. Brigar pelo lado político é igual brigar com torcida organizada, irmão. Torcedor de torcida organizada é a mesma coisa. Os caras terminam o jogo, se matam. E no final do jogo, os jogadores estão comendo junto, jantando junto, um na casa do outro. Brigam, se matam. Um vizinho nosso, na época que eu morava, onde a Monique mora, um vizinho. Menino de gente boa, passava, cumprimentava, trabalhador. Pai, tinha sido pai recente, foi para uma briga de torcida, tomou um tiro na Teresa Cristina e morreu. 20 e poucos anos de idade. Final de jogo, os jogadores vão jantar. A mesma coisa é a questão política. Não sei se tem isso aqui, espero que não, mas tem pessoas que não conversam com a família. Cristão, que não conversa com a família há 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque o fulano vota no Beltrano e eu voto e eu não aceito votar no fulano. Pai não conversa com o filho não conversa com o pai. Primo não conversa com o primo. Sobrinho não conversa com o tio não conversa com o sobrinho. Por quê? Por causa de opção política. Você votou no fulano de tal, isso é inadmissível. Que conversa é essa? Você pode discutir, exponha seus pontos, mas se der briga, pegue seu caminho. Vai falar sobre outra coisa. Segundo ponto. Por mais que seja difícil fazer isso, e eu sei que é, o cristão deve orar pelas autoridades. 1 Timóteo 2:1 diz assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Paulo está dizendo para um contexto de perseguição. Paulo está dizendo: ore pela autoridade. Eles estão te perseguindo, querem arrancar a cabeça de vocês, mas ore pelas autoridades. Eu sei que é difícil, ainda mais sabendo de alguns contextos da política em geral. Mas tem um conselho: se te gera raiva, para de assistir, para de ouvir, bloqueia nas redes sociais, para que você tenha paz. Fiz isso há um tempo atrás. Estava surtando, vendo político, deputado falando de um lado, senador falando de outro, e aquela briga toda. Nós temos que fazer. A minha lógica: você é deputado, você é senador, e você tem um voto que pode fazer. E você não faz. Como que eu vou fazer uma coisa? Vamos para a rua. Espere, irmão, estou cansado demais para isso.
Até porque nem fica em pé eu aguento. Meia hora eu estou pedindo um lugar para sentar, uma cadeirinha para sentar. Não me tire de casa com isso não. Aí você fica vendo os caras ingenuamente dizendo, tem que fazer, fulano de tal está roubando, fulano de tal está fazendo, fulano de tal está... E aí você, ao invés de trabalhar para crescer na sua vida, no seu trabalho, na sua família, ao invés de você estar usando o seu tempo para cuidar da sua família, você está vendo briga política no Instagram e no TikTok. Prepare-se para ser o ano com mais carnificina digital na política, por causa da inteligência artificial. Prepare-se para você ver coisas horríveis, por causa da inteligência artificial que copia automaticamente o rosto e a voz até lá vai estar mais perfeita ainda. Prepare-se. Mas deixa eu te aconselhar, não fica folheando o seu Instagram e seu TikTok dizendo, fulano de tal falou, fulano de tal disse. Ligando a televisão dizendo, meu Deus, o que aconteceu? Por que fulano está falando isso? Eu não vou votar no fulano. Existem pessoas que nunca pregaram o evangelho para ninguém. Mas quer converter voto político. Nunca falou do amor de Jesus para ninguém, mas converter a política, você vai votar no fulano de tal, não. Eu lembro na última eleição presidencial, os caras fazendo campanha dizendo, vamos converter o voto. E aí o cristão nunca pregou o evangelho para ninguém, dizendo, Jesus te ama. Ao invés de Jesus te ama vai votar em quem? Está chegando. Bloqueio se preciso. Para quê? Para que você tenha forças para orar pelas autoridades. Eu sei que é difícil, mas tem que ser feito. Terceira e última coisa. Para nos acalmar, nós devemos lembrar por quem somos governados. Daniel capítulo 4, versículo 7 diz assim: esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta é a ordem com mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre eles até o mais humilde dos homens. Presta atenção, irmão. Em nossas vidas, por mais que pareça que nós estamos nas mãos de homens, nós estamos sendo governados pelas mãos de Deus. Por mais que o homem seja corruptível, nosso Deus é incorruptível. Por mais que queiramos resolver com as próprias mãos, nós devemos descansar e saber que quem está cuidando de nós não dorme. Pode trocar o governo. Pode sair o presidente hoje e entrar outro amanhã. Pode sair o governador hoje e entrar outro amanhã. Nós não estamos balizados com o que o governo pede, com o que o governo dá. A igreja de Jesus continuou triunfante, ainda quando morria muitas pessoas por dia. A igreja de Jesus continuou triunfante, ainda quando as coisas aconteciam e a igreja não tinha como contra-atacar. A igreja de Jesus continuou triunfante. Por que é que agora nós não vamos continuar triunfantes? Dos países perseguidos, a igreja continua viva, ainda que subterrânea. Ainda que nos banheiros das casas, ainda que nos cômodos escondidos, ainda sem poder carregar uma Bíblia, ainda sem poder ver a Bíblia por aplicativo do celular, a igreja de Jesus continua triunfante. Não importa o governo que entre ou o governo que saia, a igreja de Jesus não está fadada a governos. A sua vida não está fadada a governos. A sua família não está fadada a governos. Quem cuida de você, quem cuida da sua família, quem cuida da sua vida, quem cuida da igreja é o nosso Senhor. E o último detalhe para você não se esquecer, por mais que as coisas piorem na terra, por mais que as coisas se assustem na terra, o que nós estamos aguardando, a terra não pode nos dar. O governo perfeito que nós estamos aguardando, a terra não pode nos dar. Por mais que esteja distante, o dia da volta do nosso Senhor está chegando. E Ele governará.
povo justo, justiça reta, onde os homens não vão poder afetar com a sua corrupção, porque vão estar incorruptíveis. Do homem, não espere nada. De Deus, espere tudo. Fique de pé. Escolha estar no centro da vontade de Deus. Não mata e nem morra por causa de candidato político. Mas escolha estar no centro da vontade de Deus. Vamos orar. Deus, nós te louvamos. Apesar da dificuldade, Pai, de não olharmos para a política, nós somos homens, nós estamos nessa terra. Por vezes precisamos olhar para isso. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos faça olhar com o coração no centro da tua vontade, Pai. Que o Senhor não nos faça olhar com o coração de homens caídos, de ímpios, mas que possamos olhar, Pai, como homens justos e santificados. Trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nossas famílias, Pai. Não deixe nossas famílias brigarem por causa de política. Não nos deixe, Pai, ser estopim para que alguma briga estoure, mas que possamos ser pacificadores, Pai. Que nesse momento que está para entrar, onde a política vai ser pauta de muitos lugares, nós possamos ser pacificadores, levando a tua vontade, a tua graça. E que no fim de tudo, Pai, o teu nome possa ser exaltado por nós que somos a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, aplauda Jesus. Deus vai abençoar você, sua casa, sua família. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Mão direita no peito e a esquerda para frente. O grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as duas consolações do Espírito Santo sejam conosco não só hoje, mas para tudo sempre. Dê um abraço à pessoa que está ao seu lado, vão em paz e que Deus nos abençoe.